Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade na videoaula passada, onde a gente falava de tabulação de dados, essa videoaula de hoje tem a intenção de falar, tem o objetivo de falar sobre o cruzamento de dados, que é quando a gente analisa duas variáveis ou mais simultaneamente. Isso a gente chama também de análise multidimensional. É você analisar uma variável sob diferentes ângulos. Beleza? Então aqui, considerando o base de dados que a gente tinha no exercício anterior, no exemplo anterior, eu tenho que pensar aqui que toda pesquisa, para chegar em um resultado mais preciso, ela precisa que os dados sejam melhor analisados. Tá? Então como que eu vou melhorar minha análise de dados? Através de cruzamento. Tá? Então eu tenho que pensar aqui o que eu tenho de importante dentro dessas variáveis aqui, que podem uma explicar a outra, ou que eu consiga extrair uma informação além daquelas que eu já tenho, que são de formas aparentemente evidentes. Tá? Então nesse nosso exemplo aqui eu coloquei uma variável que vou fazer o cruzamento de dados como exemplo de duas variáveis que são interessantes, que é o gênero e a renda. Uma coisa que muito se fala hoje querendo saber se as mulheres ganham mais que os homens, se os homens ganham mais que as mulheres, se ainda existe preconceito. Então eu poderia estar fazendo uma pesquisa dentro dessa vertente. Então eu coloquei aqui duas variáveis sendo analisadas simultaneamente. Então para fazer isso, a primeira coisa eu tenho que pegar o gênero e colocar em linha ou em coluna, e a renda em coluna ou em linha. Tá? Eu coloco um em cada uma delas. E aí ele vai me apresentar a tabelinha dessa forma aqui. Tá? E aí com base nessa aqui a gente vai fazer a análise cruzada dos dados. Beleza? Então para continuar, a primeira coisa é selecionar essa tabelinha aqui e colar em outro lugar. Lembrando que a gente consegue fazer a análise ou a construção do gráfico utilizando o gráfico dinâmico. Tá? Porém ele não apresenta informações quando não são preenchidas. Então, por exemplo, se não tivesse ninguém que recebesse acima de 9 salários, ele não apareceria no gráfico dinâmico. Não sei porquê, mas ele não computa os dados quando eles não são respondidos ou não são preenchidos. Tá? E aí ficaria falho, como se a gente não tivesse questionado essas pessoas que recebem acima de 9 salários, ou que a gente não tivesse deixado essa oportunidade de resposta. Tá? Eu prefiro fazer manualmente o gráfico, não é difícil. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Vou começar aqui do total geral e vou selecionar até rótulo de linha. Não preciso copiar essa parte de cima não. Vou dar um Ctrl C, vou em uma nova planilha e vou dar um Ctrl V. Só que não é um Ctrl V simples, é Ctrl V no colar valores, tá? Ou Ctrl Alt V, V. Se o seu Excel for mais avançado que o meu, vai ter lá a opção colar valores, vai ter uma pastinha escrito 1, 2, 3 no finalzinho da pastinha. Essa é a opção que vocês têm que marcar. Ok? Então aqui eu tenho minha tabela referência. Essa daqui vai ser minha referência. E existem três formas de analisar essa tabela, que eu vou explicar agora. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa tabela 3 vezes. 3 vezes. Tá? E vou apagar os valores aqui, que esses valores aqui não me interessam. Né? A gente quer só valores percentuais. Tá? Tem três possibilidades que eu, professor Cauê, chamo de análise horizontal, análise vertical e análise total. Tá? Uma considera a análise com as variáveis que são colocadas em horizonte, né? No caso aqui as variáveis colocadas em linha. A análise vertical, que são as variáveis colocadas em coluna, que são colocadas em coluna, no caso aqui a renda, e o total geral, que é considerando o total de entrevistados e analisar simultaneamente as outras duas variáveis. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, toda equação no Excel começa com um sinal de igual. Então eu vou colocar um sinal de igual, vou lá no XI e vou dividir pelo somatório de XI. No caso da análise horizontal, o somatório de XI vai ser a soma dos valores em linha. Vai ser esse valor aqui. Como eu não quero que mude de coluna para coluna, eu vou colocar um cifrão antes da letra. Tá?
cifrão antes da letra, ele aparece aqui. Ou eu posso apertar F4 2, 3 vezes, ele vai aparecendo aqui, tá? E dou um Enter. Copio essa informação e colo. Coloco um valor percentual com 2 casas decimais. Tá? Sempre 2 casas decimais. Aqui o que essa análise vai me mostrar? Do total de mulheres entrevistadas, 40% recebem de 0 a 3 salários. Do total de homens entrevistados, 50% recebem de 0 a 3 salários. Percebam que a soma dos valores das rendas das mulheres aqui vai dar o total de 100%, que são 100% de mulheres. E aqui 100% de homens. Não tem nada falando de 100% de pessoas, tá? Então aqui as mulheres, de todas as mulheres, 0 a 3 recebem, ou de 40% recebem de 0 a 3 salários, 30% recebem de 3 a 6, 10% recebem de 6 a 9 e 20% acima de 9. Os homens 50, 30, 10 e 10, tá? Sempre vou pegar aqui o total, tantas pessoas, x variável, tá? Do total dessa variável aqui, x pessoas recebem ou têm uma relação com essa variável aqui, tá? Então considero na análise horizontal o total em linha, tá? O total que aparece em linha, beleza? Análise vertical. Agora eu não considero mais o total dos valores em linha. Vou considerar o total dos valores agora em coluna, né, na análise vertical. Então coloco o sinal de igual, seleciono o XI e divido pelo somatório de XI, que vai ser a soma de pessoas que têm aquele salário. Vou colocar um cifrão apenas depois da letra ou antes do número, porque eu não quero que ele desça ou suba aqui as informações, tá? Então dou um Enter aqui, copio e colo, normal, Ctrl C, Ctrl V. Coloco o valor percentual com 2 casas decimais, certo? Então aqui eu tenho a seguinte informação: do total de pessoas que recebem de 0 a 3 salários, 44,44 são mulheres. Do total de pessoas que recebem de 0 a 3 salários, 55,56 são homens. E assim por diante. Então, o total de pessoas que recebem de 3 a 6 salários, 50% são mulheres, 50% são homens, e assim por diante. Então, a soma desses dois aqui dá 100%. A soma desses dois aqui vai dar o 100%, tá? Então, aqui eu estou separando mulher e homem com base na renda, ok? E o último caso aqui, eu não vou considerar nem o total em coluna, nem o total em linha. Eu vou considerar agora o total geral, tá? Então, eu vou colocar aqui igual xi dividido pelo total geral. Aí aqui eu vou apertar F4 uma vez, porque eu não quero que esse valor aqui mude. Então, eu coloco cifrão antes e depois da letra. Dou um Enter, Ctrl C, Ctrl V, valor percentual, 2 casas decimais. E aqui como é que eu vou analisar? Do total de entrevistados da minha amostra, 20% são mulheres que recebem de 0 a 3 salários. Do total de entrevistados, 25% são homens que recebem de 0 a 3 salários. E assim por diante. Então aqui eu estou considerando do total de pessoas e cada percentual representativo de acordo com a variável, tá? Então aqui, ó, esses 15% aqui, 15% de toda a amostra são homens que recebem de 3 a 6 salários. Se eu pegar isso aqui, 10% de todos os entrevistados são mulheres que recebem acima de 9 salários. E assim por diante. Beleza? Ok, feito isso e entendido isso, vamos criar gráfico. Tá? Agora, tomem cuidado só na análise para vocês não realizarem uma análise errada. Tá? Se eu considerei o valor total, eu tenho que fazer a análise baseada no total.
Se eu coloquei análise vertical, eu tenho que fazer análise baseada nos dados verticais. Tá? E se eu coloquei análise horizontal, a mesma coisa. Cuidado para não colocar horizontal e fazer um comentário considerando como se fosse o total, que aí sua análise vai estar errada. Beleza? Mas vamos lá. Para construir os gráficos, eu tenho que selecionar todos os dados, exceto o total geral, nem em linha nem em coluna. Tá? Não vou colocar esses valores de total, não me interessam. Então vou lá e vou inserir um gráfico em coluna. Sempre é melhor colocar o gráfico em coluna nesses casos, tá? É aconselhável para evitar alguma interpretação um pouco diferente do que é a realidade dos dados que os dados apresentam, tá? Vou colocar sempre rótulo de dados na extremidade externa, separar aqui as colunas para ficar um pouco mais bem apresentado e fazer a análise. Agora eu posso usar duas formas de apresentação dos dados de forma quantitativa. Eu posso apresentar a tabela e posso apresentar o gráfico, tá? Então aqui eu tenho o gráfico com base na análise horizontal, e aí como a análise é horizontal e eu tenho as variáveis gênero como referência, eu vou deixar na legenda aqui a variável gênero, tá? No segundo caso, a gente está falando da análise vertical. Mesma coisa, seleciono os dados, inserir gráficos. Se seu Excel for avançado também, aqui vai aparecer um campo, parece um funilzinho. Você vai clicar nele e procurar rótulo de dados também, que aí vai aparecer, tá? Em vez de ir em layout aqui, ele não vai aparecer essa opção. Aí lá tem rótulo de dados extremidade externa, tá? O resto é igual. Aqui, como a legenda, no nosso caso aqui, a gente está analisando os salários, eu prefiro colocar aqui como legenda o salário. Para fazer isso, vocês vão lá em design, alterar linha e coluna, tá? Aí eu coloco aqui a legenda salários, tá? E o último caso, que é o total geral, que também é a mesma coisa. Seleciono os dados, inserir um gráfico em coluna e fazer a mesma formatação, tá? Rótulo de dados, extremidade externa. Sempre tem que ser extremidade externa, tá? Tem uma videoaula explicando isso. Então tá aqui, ó, tá pronto os três gráficos. Agora basta copiá-los do Excel para o Word. Não tem erro. Quando vocês copiarem, vai vir para cá e aí vocês formatem, tá? Tem uma videoaula explicando como é que faz essa formataçãozinha aqui, beleza? Mas vocês podem procurar no canal que tem explicando. Isso aqui baseado nas normas da ABNT 14.724, tá? Apresentação de gráficos, tabelas e figuras. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar nos comentários que eu estou acompanhando. Beleza? Espero ter ajudado. Se isso foi útil para vocês, curtam e compartilhem com os colegas de vocês que estão fazendo monografia. E mais para frente algumas outras videoaulas nesse mesmo sentido, ok? Valeu, até a próxima.